Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E o assunto de hoje é sobre a Associação de Pós-Graduandos da Universidade. E para falar com a gente está a presidente da associação, a Carla Lopes. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Fernanda. Hoje vamos falar um pouquinho do papel da associação, né? A gente sabe que ela existe há há um ano praticamente, né? E como ela surgiu e qual é o papel dela? Bom, como você falou, ela ainda nem tem um ano. Foi em maio do ano passado que a gente começou a estruturar a PG UEM. Para estruturar uma PG, então, veio um representante da Associação Nacional, da ANPG. E aí, a partir disso, então, a gente montou uma comissão de 10 alunos, de 10 pós-graduandos da universidade, para montar, então, uma comissão para estruturar uma APG aqui na UEM. Então, a partir disso, a gente começou, então, a se reunir, a discutir o que a gente queria fazer para esse primeiro ano e, principalmente, para a gente construir o estatuto da PG UEM. Então, esses foram os nossos, o que a gente acabou fazendo, principalmente até agosto do ano passado, que foi quando a gente, então, conseguiu aprovar o nosso estatuto. Certo. Então, durante esse ano, vocês conseguiram aprovar o estatuto e o que mais que vocês fizeram? Bom, aí em agosto a gente aprovou o estatuto e a partir disso, então, a gente começou efetivamente a pensar e trabalhar as coisas da APG, principalmente a questão de divulgação, né, porque ainda hoje, assim, tem pós-graduandos que não conhecem a associação, que não sabem que ela existe. Então, a gente realizou, em novembro do ano passado, o primeiro fórum dos representantes discentes dos programas de pós-graduação, que foi uma maneira, assim, de chamar principalmente o representante, e o representante depois ele iria, então, repassar para os seus colegas. Então, esse foi uma das coisas que a gente fez no ano passado, que foi esse primeiro fórum. Além de também, a gente começou então uma conversa com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação para tentar um diálogo. A gente também participou de algumas mobilizações que tiveram, como a ocupação, no sentido de reivindicar questões para os pós-graduandos. Então, foi basicamente isso que a gente fez no ano passado. Vocês estão lutando pelos direitos dos pós-graduandos. Isso. Nosso interesse da APG é lutar pelos direitos e também por mais infraestrutura, por mais condições de trabalho para o pós-graduando dentro da universidade. Certo. E de 26 a 30 de março de 2012, no final, né, do mês de março, parece que teve uma mobilização nacional, né, em busca desses direitos dos pós-graduandos no Brasil, por mais bolsas, preços mais justos. Qual foi a participação da PG? O que vocês fizeram? Isso. Então, essa campanha de valorização das bolsas, ela é nacional, então a ANPG que está convocando as APGs para divulgar e para tentar, assim, dentro das universidades, questionar e discutir essa questão da bolsa. Então, as nossas bolsas de pesquisa, de mestrado e doutorado estão lá desde 2008, sem reajuste. A gente acredita que o valor que hoje para mestrado é R$ 1.200, doutorado R$ 1.800, é um valor injusto pelo trabalho, pelo trabalho que a gente faz, pelas pesquisas. E a gente acredita que o pós-graduando, ele precisa desse incentivo, porque muitas vezes a gente tem que ter a dedicação exclusiva. E esse valor, ele é um valor que ele acaba suprindo todas as nossas necessidades, não só a questão de livros, não só a questão da pesquisa, mas de moradia e tudo mais. Então, a gente acredita que é preciso ter uma política de valorização e, principalmente, do aumento dessas bolsas. Certo. Então, vocês não paralisaram no mês de março, mas fizeram uma panfletagem, um apoio. Isso. Na verdade, assim, pelo que a gente soube das outras universidades no país, essa paralisação, assim, na semana toda, ela acabou não ocorrendo, mas cada universidade, da sua forma, acabou fazendo alguma mobilização, algum ato. Certo. E nós aqui na PG, na quinta-feira passada, a gente fez uma panfletagem na saída do RU, onde a gente entregou um panfleto, falando um pouco sobre essa questão do reajuste. E a gente colheu assinaturas para um abaixo-assinado que está correndo nacional pelo aumento do valor das bolsas. Tem algum valor estimado por vocês? Que venha a ser um reajuste, que seja justo? Bom, a princípio, assim, fala-se em valores, mas corrigidos conforme a questão do salário mínimo, assim, mas isso não chegou... Não chegou a uma conclusão ainda de uma base, né? Isso. Ontem até,
o ministro da Educação, o Mercadante, ele divulgou uma nota que ele concorda que precisa de reajuste e tudo mais, que ele vai tentar fazer isso, mas assim, prazos, valores, ainda não tem nada definido. Tá muito superficial ainda, né? A função da APG, resumindo, seria assim, tá conversando com a NPG, com a Associação Nacional, com as APGs das outras universidades, para estar reunindo mais forças para realizar essas reivindicações de vocês? Isso mesmo. Então, essa questão da valorização das bolsas, pelo fato dela ser nacional, então assim, quanto mais alunos de pós-graduação, melhor, né? Quanto mais APGs estiverem participando, melhor, porque aí é mais força, são mais discussões, e aí assim, o governo de alguma forma vai ver que a gente está descontente com essa situação, e não só essa questão de descontente, mas a gente quer, como eu já falei, uma política de valorização das bolsas, né? E você não acha que demorou muito para ser feita uma APG? Porque tem cursos de pós aqui, que tem mais de 30 anos, né? Por que você acha que demorou tanto para se reunir os estudantes de pós-graduação? Então, essa questão me parece que na década de 90 até já tinham começado a pensar uma APG. Mas, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade dentro da APG que nós estamos com... a diretoria seriam 7 membros, nós estamos com 3 membros. Certo. Então, assim, por essa questão do mestrado, são 2 anos. No primeiro ano, geralmente, a gente faz os créditos. No segundo ano, a gente vai para pesquisa de campo, ou vai escrever. Então, dispersa muito, né? Isso. Muitos alunos, eles acabam não ficando na universidade. Diferente da graduação, que você fica 4, 5 anos aqui todo dia praticamente. Certo. Então, o pós-graduando não, ele não tem essa vivência universitária. Então, a gente tem dificuldade, inclusive, de conseguir pessoas para trabalhar, que queiram trabalhar, que queiram estar engajadas nessa política e fazer parte de uma associação de pós-graduandos. Então, acredito que talvez não tenha sido criada anteriormente, ou talvez assim não tenha existido antes, isso, né? Por causa dessa questão, assim, porque a gente também a gente tem que fazer tanta coisa, artigo, escrever, a gente tem muitos prazos. É uma dedicação muito grande, né? Então, assim, tirar, assim, nem que seja 1 ou 2 horas na semana ou no dia para você participar das reuniões. Já é bastante. É bastante. Então, inclusive, assim, eu queria aproveitar para convidar os pós-graduandos, assim, que a gente sabe que todo mundo tem seus afazeres, mas assim, a gente acredita que é uma luta importante. E se, por exemplo, a APG terminar, então a gente é representado pelo DCE, mas assim, na APG a gente busca questões mais voltadas para pós-graduação mesmo. Que é um pouco diferente dos graduandos, Isso, né? Então assim, a gente quer que a APG continue e que mais pós-graduandos venham participar dela, porque a gente está acreditando muito nessa associação. Tá certo, muito interessante conhecer o trabalho da associação, a gente escuta falar, mas não sabe realmente qual é o trabalho. Gostaria de agradecer a sua entrevista, Carla, a sua presença aqui na TV UEM, e falar que se tiver novidade em relação ao reajuste das bolsas, né, venha contar a primeira mão pra gente. Pode deixar que eu venho sim, a gente vai com certeza fazer uma festa. Vai vibrar muito, né? Por esse reajuste, que assim, todo mundo está esperando, assim, é uma questão assim, nacional mesmo. Até então, assim, ter bolsa era não existiam, assim, nos últimos anos aumentou muito o número de bolsas. Mas assim, só ter bolsa, não ter bolsa é ruim, mas também ter uma bolsa que ela não te supra as suas necessidades. Porque ela é exclusiva, né? Isso, então geralmente você tem que só participar das atividades da pós-graduação, da pesquisa e tudo mais. Não pode trabalhar em outro local. Não pode trabalhar em outro local. Então, assim, para você viver, digamos assim, com R$1.200, R$1.800, pode parecer, mas é muito tal. Mas, assim, pelo que a gente faz, pelo nosso trabalho, pela importância que tem o pós-graduando, a pesquisa, o desenvolvimento do país, científico, tecnológico, humano, social, a gente acredita que está defasado mesmo e que já deveria, assim, ter uma política há muito tempo, assim, para as bolsas. Certo, obrigado. Só para finalizar, quem quiser participar do abaixo-assinado, como fazer? É só entrar no site da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, aí tem um link para abaixo-assinado. Então, qualquer pessoa, não precisa ser pós-graduando. Se tiver... concordar com essa causa. Isso, pode ir lá, pode assinar. A gente já tem mais de 50 mil assinaturas, assim. Certo. Então, quanto mais assinaturas, melhor. Tá certo, Carla. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Fernanda. Bom, hoje aqui no Boletim da TV UEM nós conversamos com a Carla Loves, que é a presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Estadual de Maringá.